Nesse vídeo, nós vamos falar, então, sobre primeira lei de Mendel e as conclusões da primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel consiste, então, no cruzamento de monohíbridos. O que isso significa? Então, Mendel, estudando as ervilhas, resolveu, então, cruzar plantas que eram iguais para todas as características, mas diferiam em uma característica. Isso seria, então, um monohíbrido. Nesse cruzamento de monohíbridos, então, a característica em que essas plantas se diferenciavam era, por exemplo, o formato da semente, que poderia ser lisa ou rugosa. Mendel se certificou de que essas linhagens, então, com sementes que produziam sementes lisas ou que produziam sementes rugosas, estavam puras e fez, então, o cruzamento dessas plantas. Do cruzamento dessas plantas, Mendel obteve 100% de sementes de plantas produzindo sementes lisas. Então, aqui, o cruzamento entre sementes lisas e rugosas nós chamamos de geração P, de parental, e o resultado, a prole da geração P, é então chamada de geração F1. Mendel permitiu, então, que essas plantas em F1 fossem autofecundadas, e dessa autofecundação, Mendel obteve uma proporção de 3 plantas produzindo sementes lisas para uma planta produzindo semente rugosa. O que isso significa, então? Por exemplo, se nós levarmos em consideração 100 sementes, dessas 100 sementes, 75 serão lisas, e 25 serão rugosas. Com isso, Mendel chegou à sua primeira conclusão, a conclusão de que os traços aqui da geração parental, não se combinam. Então, não obteve sementes mais ou menos lisas ou mais ou menos rugosas, mas que esses traços, aparecem aqui na geração que a gente chama de F2, em uma proporção de 3:1. Mendel ainda estabeleceu, então, o princípio da segregação, que é como se chama, a primeira lei de Mendel, o princípio da segregação, e o conceito de dominância. O que consiste isso? Então, pensando novamente naqueles cruzamentos que Mendel fez, com sementes lisas e rugosas, agora a gente pode dar nome a esses alelos. Então, como as sementes lisas que o Mendel fez o cruzamento lá na geração P estavam puras, aqui a gente chama então de Rzão, Rzão. E as sementes rugosas, Rzinho, Rzinho. Neste cruzamento, então, durante a formação dos gametas, cada um desses alelos vai para um gameta diferente, com a mesma probabilidade. Então, aqui também. Então, aqui vai ser Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho. Então, são estes alelos que se combinam na geração F1. Então, novamente, aqui nós temos a geração P parental. E aí, desse cruzamento, então, nós vamos obter 100% das sementes lisas. Só que aí, como esses alelos foram combinados, então, a gente tem aqui 100% das sementes lisas, Rzão, Rzinho. Aí lembra, que na F1, Mendel permitiu, então, a autofecundação dessas sementes, que significa, que é Rzão, Rzinho, cruzado com Rzão, Rzinho. Então, novamente, para um gameta vai o Rzão, para outro gameta vai o Rzinho. Com a mesma probabilidade. E aí, então, deste cruzamento, Mendel obteve 1/4 de Rzão, Rzão, 2/4 de Rzão, Rzinho, e 1/4 de Rzinho, Rzinho. Que, essas proporções aqui, a gente pode avaliar pelo quadrado de Punnett. Então, a gente pode colocar aqui Rzão e Rzinho, que são os gametas aqui, e aqui do outro lado, Rzão, Rzinho. Então, deste cruzamento Rzão com Rzão, nós obtemos
uma progênie Rzão, Rzão. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. E Rzinho com Rzinho, Rzinho, Rzinho. Então, que é aqui essa conclusão que a gente chegou aqui, que nós chamamos de frequência genotípica. Além disso, né, baseado aqui nesta frequência genotípica, nós podemos obter, então, a frequência fenotípica, que são nada mais do que as características que nós conseguimos ver. Então, que são, então, Rzão, Rzão vão ser sementes lisas, Rzão, Rzinho, sementes lisas também. Então, se a gente somar essas duas frações aqui, nós vamos ter 3/4 de sementes lisas para 1/4 de semente rugosa. Então, né, a primeira lei de Mendel é chamada de princípio da segregação, né? E a primeira conclusão que Mendel chegou neste princípio da segregação é que os traços das plantas genitoras não se combinam e as plantas de F1 apresentam o fenótipo, né, aquela característica visível de apenas um genitor, mas ambos os traços são transmitidos na F2. Já a segunda conclusão da primeira lei de Mendel é que os dois alelos de cada planta se separam na formação dos gametas, que é o que a gente viu. Então, a gente tinha plantas Rzão, Rzão, vai um Rzão para um gameta e vai um Rzão para um outro gameta. Ou ainda, se fosse Rzão, Rzinho, vai Rzão para um gameta e Rzinho para um outro gameta. E, além disso, né, a terceira conclusão é de que os alelos se separam com a mesma probabilidade. Então, essa é a terceira conclusão da primeira lei de Mendel. Ele ainda estabeleceu o conceito de dominância. O que esse conceito de dominância diz? Que os traços, né, lá da geração parental, então, entre sementes lisas e rugosas, esses traços, o traço que vai aparecer entre esse cruzamento lá na F1 é dito como um traço dominante. E, né, os traços que desaparecem, que não aparecem na F1, são ditos como recessivos. Então, além disso, né, se nós tivermos um genótipo Rzão, Rzinho, né, um genótipo heterozigoto, os traços dominantes mascaram os traços recessivos. Então, os traços de semente lisa mascaram os traços de sementes rugosas.